Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos lá galera, essa questão é uma questão da Consulpan 2024 e ela fala sobre função. Mais especificamente é a ideia de classificar se a função é uma função par ou é uma função ímpar. Então observe, professor, como é que eu consigo determinar se que uma função ela é par ou ela é ímpar? Vamos lá, eu vou fazer um resumo para a gente dar uma revisada nesse tópico. E eu queria que vocês anotassem. Então, quando é que uma função ela tende a ser uma função par? Então, eu vou colocar aqui em cima uma definição, certo? Então, função par. E aqui do outro lado, quando é que a função ela é uma função ímpar? Então, vamos lá. Então, a ideia é mais ou menos assim. Ó. Uma função, seja ela f partindo de A para B, quer dizer, de um domínio para um contradomínio, onde f de x, quando ele for negativo, essa imagem de f tem que ser o próprio f de x. Daqui a pouco eu mostro um exemplo, tá certo? Para todo x pertencente ao domínio dessa função. Beleza. Então vamos lá. Isso, professor, o que que você descreveu aqui matematicamente? Explica aí pra gente. É mais ou menos assim, ó. Quando eu pegar valores negativos para x e aplicar dentro da função, o resultado que eu vou ter dessa função vai ser o mesmo valor se eu pegar um valor de x positivo e aplicar dentro dessa função, beleza? Você pode mostrar isso aqui um exemplo para a gente? Posso. Então vamos lá. Então vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. O que que eu quero mostrar para vocês? Eu vou pegar um x positivo e eu vou pegar um valor para x, o mesmo valor sendo oposto, certo? Negativo. Então, observe que eu estou pegando valores simétricos no eixo de x, certo? Um positivo, um negativo. E vou passar ele dentro da função. Então, observe. Quando o x for 1, a imagem dessa função passa a ser quanto? 1 ao quadrado é o próprio 1. Beleza. Quando o x for menos 1 ao quadrado passa a ser quanto? 1 positivo. Então, o que, que eu estou querendo mostrar para vocês? É essa ideia aqui em cima, certo? Ó. Isso que eu escrevi matematicamente com números é justamente essa explicação que eu estou dando aqui. Se eu pegar valores simétricos para o domínio, quer dizer, valores opostos, um positivo, um negativo, dois positivo, dois negativo, as imagens elas têm que ser iguais. Quer dizer, esse resultado aqui da imagem, ó, ela tem que ser igual, beleza? Então observe, quando isso acontecer, a imagem, a função, ela tende a ser uma função par. Essa função f de x, o gráfico dela ela vai ficar mais ou menos assim, uma função quadrática e vai passar aqui no eixo central, beleza? Então é mais ou menos assim, ó. Quando o x for 1 positivo, a imagem ela vai ser 1 positivo, beleza? Ela vai estar mais ou menos aqui, ok? Ó. Quando o x for menos 1, a imagem ela também vai estar mais ou menos aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, que nessa parte do eixo de y, que é o eixo das ordenadas, nós vamos ter a mesma imagem, certo? Então, na função par, se eu pegar valores opostos para o domínio, ele vai gerar a mesma imagem, beleza? Então, anotem essa observação. Então, a observação aqui. Isso aqui pode matar uma questão, certo? Então, elementos opostos do domínio gera a mesma imagem. Então, gera a mesma imagem. Pronto, isso numa função par, certo? Professor, e qual é a definição para uma função ímpar? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a mesma notação matemática. Eu vou dizer que seja uma função qualquer. Vou colocar aqui uma outra função. Função g. Partindo de um domínio para um contradomínio. Então, partindo de um conjunto A
com destino ao conjunto B, tal que eu só vou ter essa função ímpar se e somente se isso aqui for verdade. São g, quando x for negativo, o resultado dessa função ela tem que ser idêntico quando esse valor de x for positivo, passado dentro da função, essa imagem seja negativa. Professor, lembrando que para todo x pertencente ao domínio dessa função. Matematicamente, como é que você explica isso aqui com números? Então vamos lá, vamos pegar uma função aqui como exemplo. Então vamos pegar essa função aqui, ó, g de x igual a x ao cubo. O que eu quero mostrar para vocês? A gente vai pegar a mesma ideia aqui anteriormente, certo? Eu vou pegar um valor positivo para x e um valor negativo para x. E vou passar esses valores dentro da função. Então, quando x for 1 positivo, a imagem vai ficar 1 ao cubo, é o próprio 1. Quando x for menos 1 ao cubo, então lembre, quando a base for negativa, elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Observe, ó, os valores que eu tenho aqui nas imagens, eles foram opostos, certo? Na função par, quando você pega valores positivos e negativos, quer dizer, valores simétricos opostos do domínio, quando você passa dentro da função, você tem a mesma imagem. Isso na função par. Na função ímpar, você pegando esses valores do domínio simétricos, quer dizer, e opostos, passando eles dentro da função, você vai ter resultados, ó, diferentes, mas também simétricos, certo? Então, um positivo, um negativo. Então, isso é uma característica de uma função ímpar. Então, a diferença da função par. Na função par, os elementos do domínio geram a mesma imagem. Elementos opostos, né, do domínio geram a mesma imagem. Já na função ímpar, elementos opostos e simétricos na função ímpar, ele gera imagens diferentes e simétricas, ok? Imagens opostas e simétricas, beleza? Então anote aí no cantinho. Então vamos anotar essa observação. Então a observação mais ou menos assim. Então se eu pegar elementos simétricos e opostos e simétricos do domínio, né, no domínio, ele vai gera imagens simétricas e opostas. Pronto. Então, para você ter uma noção, quando é que uma função é par, quando é que uma função é ímpar, é bem simples. Você vai pegar valores simétricos para o domínio, quer dizer, se você pegar um positivo, você utiliza menos um e passa dentro dessa função. Se o resultado for igual para a imagem, a função ela é par, beleza? Se a função for elementos opostos e simétricos, quer dizer, elementos diferentes, né? Um positivo, um negativo, a função é uma função ímpar. Então vamos voltar aqui para a questão. Então olha o que ele diz. Em relação à função f de x, pode-se afirmar que a função f é uma função par, a função f é uma função ímpar, a função f nem é par nem é ímpar, a função f é par quando x for maior do que 1 e é ímpar quando x for menor ou igual a 1. Então vamos lá. Então o detalhe que eu falei para vocês, para detectar que se uma função é par ou é ímpar, você vai pegar valores positivos e um valor negativo, lembrando que eles sejam simétricos, e vai passar dentro da função, beleza? Então quando f for 1, quando x for 1, f de 1 vai ser igual a quanto? 1 ao cubo menos 4 que multiplica 1. Então lembre, 1 ao cubo é o próprio 1,
4 vezes 1 dá menos 4. Então vai ficar 1 menos 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 3. Quando x for menos 1, então nós vamos ter menos 1 ao cubo, menos 4 que multiplica menos 1. Então, menos 1 ao cubo, isso aqui dá 1, negativo. 4 negativo vezes menos 1, então lembra que menos com menos na multiplicação aqui é mais. 4 subtraído de 1, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 3 positivo. Então, nós chegamos à conclusão da seguinte ideia. Eu peguei valores simétricos para o domínio, passei dentro da função e a imagem, ou as imagens dessa função, ela foi também imagens simétricas e opostas. Beleza? Então, isso gera o que, professor? Então, ela é uma função ímpar. Então, a característica de uma função par ou ímpar é bem simples. É só pegar valores opostos, passa dentro da função. Se as imagens forem iguais, é uma função par. Se eu pegar valores opostos e simétricos para o domínio, passar dentro da função e gerar imagens opostas e simétricas, ela é uma função ímpar. Então, a alternativa correta, letra B de Botafogo. Então, é uma questãozinha bem massa para a gente recapitular essa ideia de função par e função ímpar. Tá? Essa questão ela caiu aí no concurso da Consulpan 2024. Só para recapitular, professor, e esse gráfico da função x ao cubo? Ela ficaria mais ou menos assim, ó. Esqueci de colocar aqui para vocês. Então, o gráfico ele ficaria mais ou menos assim, ok? Ó, quando o x for um positivo, a imagem foi um positivo. Quando o x foi um negativo, a imagem, ó, ela vai estar aqui embaixo, ó, menos 1. Então, quer dizer, eu tenho imagens opostas, né? Opostas e simétricas. Beleza. Então, vamos lá.